A lei, ela trouxe uma possibilidade muito interessante que agora o profissional do marketing, ele não precisa mais do consentimento expresso para impactar aquele público que já é cliente dele. Ele pode utilizar uma base jurídica, ou seja, uma hipótese legal criada pela lei, que chama legítimo interesse, por meio do qual ele pode apoiar suas próprias atividades, incluindo a atividade de marketing. Terceiro episódio da nossa série Roadshow Digital Retail por aqui. Se perdeu as primeiras, estão disponíveis aqui no nosso canal e também no Spotify. Roadshow Digital Retail acontecerá durante todo esse mês de junho, onde a gente vai discutir assuntos voltados para o varejo. Hoje meu convidado é Ricardo Oliveira da Coates Advogados. Te garanto que esse vídeo vai ser o mais esclarecedor que você já viu sobre o tema LGPD. Ricardo, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema que eu tenho certeza que ainda gera muitas dúvidas. Então, começa relembrando para a gente de onde surgiu a LGPD, qual que é a importância dela e desde quando essa lei já está valendo? Bom, a LGPD, ela nasceu aí de uma necessidade mundial sobre o tratamento e a privacidade dos indivíduos, né? Então, quando a gente pensa em pessoas, a gente sabe que pessoas têm direitos, né? E esses direitos vão dos mais básicos aos mais atuais, como a gente pode dizer, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em direito à saúde, direito à vida, vida e saúde são bens jurídicos protegidos, né, pela legislação. E aí a nossa legislação, né, a legislação mundial, ela vai se aperfeiçoando para reconhecer outros tipos de direito que tem outras esferas, como, por exemplo, a privacidade. Só que as legislações demoraram para avançar sobre um regulamento que pudesse preservar a privacidade e, ao mesmo tempo, também não prejudicasse, né, os negócios em geral, a economia em geral. Alguns países, eles lançaram seus próprios regulamentos, suas leis de proteção de dados, mas a mais notória, com certeza, é a GDPR, a legislação europeia, da qual a gente tirou grande parte da nossa lei, que lá começou a estabelecer regras bem rígidas sobre o tratamento de dados. Anterior a essa lei, a gente não tinha um regulamento que pudesse obrigar os países, de fato, a proteger a privacidade das pessoas e a proteção de dados. Então, a gente teve essa legislação europeia, que acabou abalando o mundo todo, porque a legislação europeia, ela proibia que empresas europeias pudessem contratar empresas em países que não têm um grau de proteção adequado. Isso incluiria o Brasil também. Então, para a gente não ficar, né, marginalizados no mundo dos negócios, veio também a iniciativa legislativa brasileira para a gente poder ter uma legislação brasileira que regulasse privacidade e proteção de dados, para que o mundo em geral, o mundo que já conta com essa legislação, ele possa enxergar em nós também um parceiro com quem possam ser feitos negócios dentro de um ambiente de proteção adequado. Então, daí nasceu a nossa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dessa necessidade da gente acompanhar o movimento mundial. Muito bacana essa explicação, eu nunca ouvi uma explicação indo por esse caminho, beneficiando os negócios e as relações, né? Então a gente precisa acompanhar. Me diga uma coisa, que providências iniciais, teoricamente, todas as empresas tomaram? Iniciais, a gente pode já entender o seguinte, né? As empresas, elas precisam compreender que elas não são proprietárias de dados pessoais. A gente não falou aqui, mas dado pessoal é toda a informação que faz referência a uma pessoa de carne e osso, uma pessoa natural, como diz a legislação. Então, quando a gente enxerga uma base de dados, por exemplo, a empresa ela não pode mais enxergar aquela base de dados como uma propriedade sua, porque os dados são das pessoas. Então, a lei ela trouxe uma mudança de paradigma muito grande nesse momento, quando ela estabeleceu que o proprietário do dado é a pessoa, né? É o titular, e não as empresas. A partir desse momento em que todo mundo enxerga, poxa, eu tenho um dado aqui que não é meu, é um dado de um terceiro, tudo que é de outra pessoa a gente costuma tratar de uma forma diferente, né? Bom, eu tenho responsabilidade sobre esse dado. Esse dado eu não posso mais tratar de uma forma qualquer. Eu preciso tratá-lo de acordo agora com uma legislação que veio para regular esse tema. Inicialmente, eu acho que o grande efeito da lei logo de início foi quebrar um paradigma já constituído há muito tempo, em que o dado poderia ser tratado da forma como eu bem entendesse. Não é mais assim. E considerando que o dado não pode ser tratado mais de qualquer forma, a gente vai ter que estabelecer quais dados eu vou querer ter dentro da minha estrutura
dentro do meu comércio, do meu negócio, da minha indústria. Eu vou tentar enxergar quais dados eu agrego para justamente saber se faz sentido eu ter esses dados comigo ou não. Porque a partir da lei eu não posso ter dado desnecessário, não posso ter dado abusivo, não posso ter dados sem finalidade específica e assim por diante. Eu vi uma matéria sua sobre marketing LGPD, quero até que você comente com a gente, né? Você escreve para o Valor Econômico, tem seus livros, depois você comenta aí um pouquinho também, já faz um gancho aqui para a gente te conhecer. E aí nessa matéria, eu queria que você fizesse um resumo, era super interessante, porque eu acho que a coisa ali, o processo de abordagem das pessoas começa lá desde o marketing, então a gente começou a ver um movimento de, olha, precisa ter ali, né, avisar aos visitantes dos sites, né, que você tem cookies no site, precisa ali de um consentimento, né, então a coisa começa já desde lá de trás, né, no marketing. Comenta essa sua matéria e fala um pouco aí do que você tem produzido sobre o tema de LGPD. Para a gente conseguir entender, né, chegar ao grau, né, do contexto do valor econômico, a gente tem que entender uma outra coisa antes disso, que a lei criou, é totalmente novo, e faz todo sentido para quem é de marketing entender um pouco, minimamente, esses conceitos. A lei, ela estabeleceu 10 bases jurídicas de tratamento. Parece um termo muito complexo, mas não é não. São 10 hipóteses que a lei criou. Toda vez que eu vou usar um dado pessoal, eu preciso enquadrar esse uso do dado pessoal em uma das 10 hipóteses legais. O pessoal do marketing está bem acostumado a fazer o tratamento do dado, por exemplo, para mandar um mail, né, promoção, propaganda, naquele tiquezinho que você dá falando, eu quero receber publicidade, né? O consumidor vai lá, tica, e aí o profissional do marketing entende, poxa, ele quer receber minha promoção, eu vou lá e vou impactar. A lei, ela trouxe uma possibilidade muito interessante que agora o profissional do marketing, ele não precisa mais do consentimento expresso para impactar aquele público que já é cliente dele. Ele pode utilizar uma base jurídica, ou seja, uma hipótese legal criada pela lei, que chama legítimo interesse, por meio do qual ele pode apoiar as suas próprias atividades, incluindo a atividade de marketing. Então, a gente vê muito, infelizmente, né, a gente às vezes navega nos sites, até mesmo no atendimento presencial, muitas vezes pessoas, empresas, né, aplicando o termo de consentimento para mandar publicidade, às vezes até em papel. Recentemente fui até uma ótica, por exemplo, trocar a lente do meu óculos, a pessoa me deu um papel para preencher, para receber publicidade. Não faz sentido, gente. Essa empresa está mal assessorada do ponto de vista de LGPD. Atualmente, foi isso que nós escrevemos no Valor Econômico, atualmente a gente consegue impactar a nossa base de dados já constituída, considerando o legítimo interesse e não o consentimento como a gente estava habituado. Até por isso essa matéria saiu no Valor Econômico, porque é uma matéria mais visionária, né? Uma matéria mais arrojada. Vai ter gente que não vai entender, a gente já viu isso na prática, né? Tem consumidor que vai te perguntar, mas eu não dei nunca o consentimento para você, como é que você me manda um e-mail? Ele vai aprender, a LGPD ela vai passar por um período de maturação, mas ela permite isso. E eu acho que o feedback que nós tivemos no mercado nesse sentido foi muito bom, né? Porque a gente conseguiu agregar, né, para o profissional do marketing uma possibilidade muito bacana de trabalhar dados pessoais sem aquela chatice que muitas vezes você fazer gestão de consentimento. Bom, você já conhece esse momento, né? Antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, registra aí a sua curtida para a gente saber que você gostou e se inscreve para não perder os próximos episódios. Estamos também no Spotify, se você preferir esse canal de comunicação, siga nosso programa. Você comentou da sua experiência e eu tive uma, mas que eu, ao contrário, foi muito positiva, achei tão tecnológica ali. Eu fui na farmácia, uma drogaria, uma rede muito famosa aqui, e aí na drogaria eu queria um desconto lá e já tinha meu cadastro e ele só queria fazer uma validação. Então, mas a senhora permite que eu continue aqui com acesso aos seus dados, né, que a empresa tem acesso aos seus dados, então preciso do seu consentimento agora por conta da LGPD. E aí ele pediu, confirmou meus dados, ele estava no computador dele, mas aí eu recebia uma senha no meu celular e eu passava essa senha para ele seguir e confirmar minhas informações ali no cadastro, né, dando meu consentimento. Então era uma coisa muito rapidinha, eu tanto com o celular já consenti e aí muito bacana, assim, muito, muito rápido, simples e óbvio eu estava confortável ali de deixar minhas informações com uma empresa que estava se demonstrando séria no tratamento dessa informação, né? Bacana o seu exemplo, né? E isso tem a ver também com uma outra mudança de paradigma que a gente tem que comentar, né? Nem sempre o cliente ele vai se opor à minha publicidade, às vezes ele quer receber. A gente não pode partir do princípio de que todo mundo não quer receber publicidade. Não, muita gente quer, né?
Eu tenho um sócio, né, o Dr. Márcio Cotes, que ele menciona, né, olha, eu não tiraria o meu dado da empresa tal nunca, porque eles sempre me oferecem produtos que eu gosto. Então, é assim que tem que ser, né? Se eu tenho empatia, se eu tenho a simpatia, na verdade, pela empresa, eu gosto da empresa, já sou cliente da empresa, às vezes eu estou favorecendo muito o titular, fornecendo para ela benefícios como este, de desconto, de clube de benefícios e tudo mais, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem empresas que você faz questão de receber o conteúdo e outras que você quer sair correndo, mas essa a gente não se livra nunca. Eu sempre atendo aqui, meu celular, ele olha, é abençoado. Eu me passo por mais 2 outras pessoas. Então, um é um colega seu, mas assim, um pouquinho diferente. É um advogado, mas eu percebo claramente que ele é um advogado de porta de cadeia mesmo, porque eu recebo mensagens, assim, incríveis da situação dos clientes dele, sabe? Então, eu me passo por essa pessoa, tenho que ficar respondendo por isso, e uma outra, mas que ela está completamente endividada, uma mulher, e aí eu fico recebendo os telefonemas dela das empresas de cobrança. Me fala uma coisa, aproveitando essa situação, deixa eu ver se eu vou me livrar pelo menos dessa aí, que está devendo na praça. As empresas de cobrança liberadas, elas continuam ali, pode ligar, pode atormentar todo mundo, porque é de direito, como é que é isso? Lembra que eu falei das 10 hipóteses pelas quais eu posso tratar um dado? Uma delas é o cumprimento de contrato. E aí, geralmente, uma empresa de cobrança, ela está num ambiente, né, ela está num contexto de fazer com que o devedor cumpra a parte dele do contrato. Provavelmente, ela é uma operadora de dados, né, onde o credor é o controlador, e ela está fazendo a cobrança em nome do credor, né? Olha, me paga e aí a gente encerra o nosso contrato. Acontece o seguinte, né? Muitas vezes essas empresas elas não possibilitam a atualização do banco de dados. Às vezes você fala, não conheço essa pessoa, mas você sabe que o atendente ouviu, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Ele não vai anotar nada lá. Ele vai deixar para o próximo te atormentar de novo com novas ligações. Mas nisso a empresa falha, né? E nisso ela pode até ser responsabilizada. Quando eu informo que não sou a pessoa, que não tenho interesse em receber esse tipo de ligação, que, né, esse telefone não é mais dela, não faz sentido a empresa de cobrança não cadastrar essa informação e continuar me atormentando. Isso pode gerar, sim, implicação legal. Doutor, então ainda nessa linha dos terceiros, queria que você comentasse um pouco, a gente está falando de uma empresa de cobrança, né, obviamente aí tem uma facilidade, né, uma lógica para eles terem acesso às informações das pessoas, mas aquele terceiro, né, como é um clássico, aquele clássico, né, você compra um apartamento e aí pronto, aí começa ali os prestadores de serviço, né, vendedor de imóvel, planejado, todo mundo tem acesso a essa informação e começam a te abordar. Como é que está caminhando essa história do terceiro? E aí vou emendar aí numa questão, se o varejo, se você vê o varejo ainda assumindo riscos no tocante à LGPD. Para responder essa pergunta, eu também tenho que voltar ali a uma questão técnica da lei, mas que é de fácil de compreensão, né? Eu mencionei 2 pessoas ainda há pouco, né, 2 figuras, controlador e operador. Tá? O controlador, para a lei, é aquela empresa que decide sobre o dado pessoal. O varejo, ele é um típico controlador. Ele recebe a informação do titular, do cliente dele, e processa internamente essa informação. Os terceiros são geralmente operadores, ou seja, eles cumprem um contrato fechado com o controlador, que é o varejo. Agora, o varejo tem que escolher muito bem quem ele contrata, porque nem sempre o seu operador sabe o que ele é. Na verdade, ele presta o serviço dele, mas ele, às vezes, pode não entender que é só um operador. Qual que é a diferença aí? Se o seu terceiro, seu prestador de serviço, se considerar um controlador de dados, ele pode pegar a sua base de dados e fazer negócio com ela, tá? Ele pode decidir sobre o dado. Suponha que eu contrate, eu sou o varejo, contrato lá uma campanha, contrato uma agência de publicidade, vou lá, compartilho a minha base com a agência de publicidade, não prestei atenção no meu contrato, não dei uma olhada se eles são operadores ou controladores, e, eventualmente, eles se declaram como controladores. Eles vão poder pegar aquela base e vender para um terceiro, fazer negócio com ela, e é uma coisa que eu não espero. Imagina a minha base de dados, minha base de clientes, sendo compartilhado com o meu concorrente. Não faz sentido nenhum. Então, há risco, sim, no varejo em geral, quando eles não enxergam
quais são os prestadores de serviço que eles têm e qual é a figura que esse prestador de serviço ele assume ou não dentro do negócio. Se ele for um operador, ele não vai poder fazer o que ele bem entender com a base de dados. Ele vai ter que, eventualmente, no final da campanha, deletar aquela base, ou renovar o contrato, ou devolver para você aquela base. Mas o fato não vai poder ficar com eles a base. Então, muitas vezes, o varejo não presta atenção nessas contratações que podem ser das mais diferentes. Desde a logística, ao marketing, aos sistemas. Você tem que enxergar qual é o papel desse terceiro dentro do arranjo do tratamento do dado. E aí eu adiciono uma problemática ainda. O titular, o seu consumidor, ele tem direito de saber com quem você compartilhou o dado dele. Se você não sabe com quem você compartilhou, você está infringindo a lei. Então, a partir da lei, você precisa estabelecer um controle muito rígido sobre quem recebe o dado do seu cliente, porque você é o responsável por esse dado. Falando do consumidor, ele já entende os seus direitos e tem procurado já a justiça para tratar o assunto? Tem alguma história famosa aí que você possa compartilhar? Sim, a gente tratou recentemente, de uma demanda bem interessante, Era um site B2B, tinha uma base de dados, de clientes que são pessoas jurídicas, mas dentro da base eles coletavam o celular, o número de celular. E aí, eles têm essa base há muito tempo. Recentemente começaram a fazer campanha utilizando esse número de celular. Só que o número de celular não era mais da empresa, era de um consumidor. E aí, de uma pessoa física, nunca tinha tido contato com o meu cliente. O que essa pessoa fez? Entrou em contato com o meu cliente e perguntou, olha, de onde você tirou meu dado? Aí, meu cliente, ele não tinha treinado o saque dele ainda, E aí, o saque, que foi quem atendeu, falou, olha, me manda seu CPF. Mandou o CPF e não conseguiu encontrar na base. E o saque respondeu, olha, não tenho o seu dado. E encerrou o assunto. A pessoa foi em preocupação, porque ela não acreditou no fato do saque não ter o dado dela e ter o celular dela. O fato é que a gente tem a portabilidade do número de celular e muitas vezes, se você não paga a sua conta, o seu número vai para outra pessoa. Tem um número finito de combinações de número de celular. Mas onde a gente encontra um erro grande aí? É na desatualização dos dados que são geridos, muitas vezes, pelo varejo. Para você começar uma campanha onde você vai impulsionar, vai, de fato, insistir com o cliente para que ele venha, você tem que tomar muito cuidado e possibilitar que a pessoa se oponha ao seu contato. Você pode partir do princípio, como eu falei anteriormente, de que a pessoa tem interesse em receber. Ela é seu cliente, gosta de você, nunca deu problema, vocês nunca tiveram nenhuma demanda, mas ela pode não querer. E aí você tem que obedecer esse comando dela. Então, o que a gente recomenda muito, Eu puxando aí o seu exemplo, de ser atormentada no seu celular com muitas mensagens, perceba uma coisa, SMS, por exemplo. Eu recebo SMS de várias empresas também. Algumas não colocam um opt-out, outras colocam. Se eu tiver que exercer um direito meu, como eu vou exercer contra uma empresa que não colocou um opt-out? Vou ter que entrar no site dela, vou ter que pegar o telefone dela, vou ter que ligar para alguém para poder sair do arranjo. Enquanto outras utilizam uma boa prática, que é excelente. Coloca o opt-out na mensagem, a pessoa digita lá sair ou pare, já vai receber, já vai cadastrar lá na sua ferramenta de marketing para não mais acionar essa pessoa. Um detalhe, mais um grau de importância que você tem quando você enxerga o seu prestador de serviço. Quando eu contrato uma plataforma que vai disparar mailing, por exemplo, se ela não disponibilizar o opt-out, eu acho que ela já tem que ser deixada de lado. Eu não quero ninguém que não esteja alinhado comigo dentro do cumprimento da LGPD. Não, fantástico. São coisas que não são complicadas de ser aplicadas e a gente vê aí que tem algumas empresas ainda em dificuldade. E essa história foi ótima, Porque essa ficou bem complicada, porque como que você vai imaginar, que é alguém usando o celular de outra pessoa e quem está aparecendo ali para o consumidor é o nome da empresa. Esse exemplo foi muito bacana. Ricardo, então faz seguinte agora, passa um recado, uma mensagem final aqui para o nosso público de gestores, executivos, empresários. Se tivesse que fazer um checklist, por onde começa, o que é imperdoável, o que é mais importante, manda o seu recado aqui. Eu queria primeiro começar quebrando 2 mitos, Se você já ouviu isso, por favor, elimine da sua cabeça, porque não é bacana. Primeira coisa,
que a LGPD não pegou ou não vai pegar. Isso é totalmente inverdade. Temos atualmente até uma autoridade nacional criada para fazer a lei ser cumprida. Então, ela pegou sim, nós que atuamos em todos os âmbitos administrativos, judiciais, já temos notícias e já atuamos com por exemplo, notificações do Ministério Público pedindo informações para empresas. Então, a gente sabe que a LGPD pegou sim, né? Ela não tem outra opção. Ela vai pegar e vai trazer impactos para as empresas em geral. A outra coisa que a gente tem que tirar da cabeça é de que só vai valer a partir de agosto de 2021, né? Agosto desse ano. Não, ela já está valendo desde setembro do ano passado. Atualmente, você pode não levar uma multa administrativa, porque a multa administrativa ela só vai ser aplicada em agosto, a partir de agosto de 2021. Porém, processos individuais, coletivos, você consegue já ser objeto, você consegue ser alvo desses processos, porque a lei permite isso. Então, a lei ela já está em vigor. Se você não começou a adequar a sua empresa, você está atrasado, tá? Agora, sim, quando a gente pensa, né, numa consultoria para adequação da empresa LGPD, a gente tem que pensar em N pontos, né? E aí é bom a gente se inteirar sobre essa curva de aprendizado que todo mundo está tendo. Muitas consultorias têm tido essa curva, né? E quando a gente pensa em contratar uma consultoria, a gente tem que enxergar se essa consultoria tem experiência, se ela já atuou em outros projetos, se ela já atuou fora do Brasil, como, por exemplo, é o nosso caso. Para quê? Para que você eventualmente não invista um dinheiro que, hoje em dia, com a crise, está tão curto, muitas vezes, para novos projetos, que você não invista um dinheiro para, no final, você não ter o resultado esperado. Então, eu penso no seguinte, como é um esforço grande, que vai ser um esforço financeiro seu e da sua equipe de trabalho, pense bem antes de começar, né? Contrate alguém que você tenha confiança para justamente você ter o resultado esperado. Ricardo, foi incrível aqui os seus esclarecimentos e o seu conhecimento no tema, parabéns, eu acho que foi a conversa mais esclarecedora aqui que eu já tive sobre o assunto, acho que vai todo mundo gostar e aproveitar aí suas dicas, foi um prazer falar com você, espero que a gente possa ter outras oportunidades e parabéns aí por todo o seu trabalho, sucesso. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os seus livros, aí seus conteúdos que são muito, muito interessantes. Prazer, viu, Ricardo? Muito obrigada. Bacana, eu que agradeço a oportunidade e até a próxima vez aí. Até, um abraço.